Olá, turma, sou a professora de Ciências Biológicas, Elaine Cerqueira. Hoje a aula será sobre diabetes. Quando o corpo não obtém a glicose necessária para realizar suas funções vitais, isto significa que a pessoa tem uma doença que chamamos de diabetes. E esta pessoa é identificada como diabética. Mas como ocorre isso dentro do nosso corpo? Vamos lá. Dentre as substâncias que resultam do processo da digestão está a glicose, que é responsável por fornecer energia para a realização das funções vitais do organismo. Isto é, o corpo necessita de glicose para sobreviver. E é o hormônio produzido no pâncreas, a insulina, que vai possibilitar a captação da glicose disponível na corrente sanguínea pelas células. Simplificando, a insulina é quem vai retirar a glicose do sangue e transportá-la até a célula para fornecer energia. Mas existem dois tipos de diabetes: diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Vamos às explicações. Diabetes tipo 1, ou também chamada de diabetes juvenil, se desenvolve antes dos 40 anos. É mais comum em jovens e adolescentes. Ocorre devido à redução acentuada das células beta do pâncreas, as células que produzem insulina, o que resulta na deficiência da produção de insulina, tendo o paciente que injetar insulina diariamente. Resumindo, diabetes tipo 1, o pâncreas não produz quantidade suficiente de insulina e a glicose não entra nas células, permanecendo no sangue. Lembre-se, as células possuem os receptores de insulina, mas não têm insulina suficiente para carregar a glicose para as células. Assim, a glicose permanece no sangue. A diabetes tipo 2, ou resistência à insulina, como podemos chamar, ou ainda diabetes tardio, é a mais comum. Desenvolve-se geralmente após os 30 anos. A pessoa vai apresentar níveis praticamente normais de insulina, porém sofre uma redução do número de receptores de insulina, nas membranas de suas células musculares e adiposas. Consequentemente, a capacidade dessas células de absorver glicose é menor. Ou seja, o pâncreas produz insulina, mas faltam receptores suficientes de insulina nas células e assim parte da glicose volta para a corrente sanguínea. Então, a pessoa precisa que o pâncreas produza insulina suficiente para que as moléculas de glicose sejam transportadas até as células, mas essas precisam ter receptores de insulina em suas membranas para que a glicose entre nas células e forneça energia ao corpo. Você pode observar na imagem 1 e 2 a representação de uma célula com seus receptores de insulina e a própria insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, exatamente nas células beta. Já na imagem 4, a representação da glicose circulando na corrente sanguínea e transportada pela insulina, para a célula. E, finalmente, na imagem 5, a glicose entrando na célula para fornecer energia para o corpo. Quando ingerimos alimento, estamos estimulando o pâncreas, exatamente as células beta, a liberar insulina, pois há um aumento de glicose na corrente sanguínea. E tanto o fígado quanto as células musculares são estimulados a armazenar glicose, formando o glicogênio, que é a reserva de energia. Com a insulina na corrente sanguínea, aumenta o transporte de glicose para o interior da célula do corpo, consequentemente, o nível de glicose no sangue diminui, ocorrendo assim outro estímulo. Com o nível de glicose baixo, a liberação de insulina pelo pâncreas diminui e o nível de glicose retorna ao normal, ocorrendo a homeostase em relação ao nível de glicose. Agora, quando ficamos muito tempo sem ingerir alimentos, há uma redução de glicose no sangue, o que é um estímulo, fazendo com que as células do pâncreas, exatamente as células alfa, sejam estimuladas a liberar glucagon na corrente sanguínea. O glucagon, que também é um hormônio,
tem efeito contrário da insulina. Ele estimula o fígado a quebrar o glicogênio, originando a glicose, que é liberada na corrente sanguínea. Assim, o nível de glicose no sangue aumenta e este estímulo faz com que a secreção do glucagon reduza e a taxa de glicose retorne ao normal, ocorrendo a homeostase em relação ao nível de glicose. Vamos fazer uma analogia para entender como funciona o organismo. Imagine que o celular é a célula, o carregador é a insulina, a entrada de USB é o receptor de insulina da célula e a energia elétrica é a glicose. Pois bem, quando você tem um celular com entrada USB, carregador de USB e corrente elétrica, tudo se encaixa na normalidade. Tudo funciona muito bem, certo? Essa seria uma pessoa saudável sem diabetes. Agora, quando você tem o celular com entrada USB, ou seja, você tem a célula com receptor de insulina, porém não tem a insulina, que aqui é o carregador do celular, a energia elétrica, que é a glicose, não entra na célula, ficando na corrente sanguínea. Você não conseguirá carregar seu celular. Esta é a diabetes tipo 1. Você vai precisar de comprar ou pedir emprestado o carregador de celular. Fazendo analogia, você vai precisar de injetar insulina no corpo. Agora, se você tem um celular sem entrada USB e um carregador, de USB, não adianta ter a energia elétrica, pois seu celular não será carregado, certo? É o que ocorre no corpo de uma pessoa com diabetes tipo 2. Ela tem o celular, a célula, porém a entrada de USB não. Ou seja, não tem receptor de insulina. Assim, você não consegue carregar o celular. Analogicamente falando, a glicose não consegue entrar na célula, permanece no sangue. Então, finalizando, a aula, a diabetes tipo 1 injeta insulina no corpo. A diabetes tipo 2 pode não precisar das injeções, mas deve tomar medicamentos via oral. Nos dois casos, deve-se ter controle da glicose por meio de exames, acompanhamento médico e nutricional e praticar exercícios físicos. Obrigada pela atenção, espero que tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, acesse o blog Biologar na Rede e até a próxima aula.